Olá! Hoje eu vou fazer o exercício 2.8 de eletrodinâmica do Griffiths e ele fala o seguinte: use o resultado obtido no exercício 2.7, que é o resultado que eu vou explicar agora, para encontrar os campos interno e externo de uma esfera de raio R, maiúsculo, que tem uma distribuição volumétrica de carga com densidade ρ. Aqui, essa distribuição ρ. Expresse sua resposta em termos da carga total Qzinho. Desenhe um gráfico do módulo do E como função da distância a partir do centro. Ok, bom. Foi feito já em outro vídeo o exercício 2.7, meio trabalhoso, com a lei de Coulomb e tudo mais. Exercício 2.7 trabalhava com a densidade superficial de carga, que é essa densidadezinha aqui. Ótimo, siga. Agora, quando foi trabalhado o exercício 2.7, foi descoberto que o campo elétrico interno era zero e o externo é parecido com o campo elétrico de uma carga pontual. Só que tem um detalhe: trabalhamos com a densidade superficial de carga, ou seja, quando a carga toda ela está distribuída na superfície. Quando você trabalha com a densidade volumétrica de carga, vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver por que é diferente? Então, a primeira coisa, vamos trabalhar com o campo elétrico externo. Como assim? Então, ao invés de fazermos com a lei de Coulomb todos os cálculos, vamos trabalhar com a lei de Gauss, que ela diz o seguinte, que a integral de superfície de E escalar ds, cuidado com os vetores e tudo mais, ela é igual a carga interna ou envolvida sobre ε0. Ok. Bom, aqui temos um produto escalar, EdS. O produto escalar de A escalar B vetores é A módulo do B, cosseno do ângulo entre eles. Então, vamos relacionar isso com o E escalar ds. Olha, o campo elétrico E, já sabemos que ele é radial e ele aponta para fora da nossa esfera. E o ds, pela definição do ds, ele também aponta para fora e ele vai ser radial. Então, no nosso caso, eles possuem um ângulo zero entre eles, são paralelos. Então, o módulo do E é o próprio E. Quem que é o módulo do ds? O ds é o incremento de superfície. Vai ser a própria área da esfera. E a área da esfera é 4πr ao quadrado. Vezes o cosseno de quem? Do ângulo entre eles. Já que o ângulo é zero, cosseno de zero é 1. Então, esse pedacinho vai ser igual a E vezes 4πr ao quadrado. Então, é E vezes 4πr ao quadrado. Isso é a carga interna Q, que o exercício pediu para colocar Q minúsculo, sobre ε0. Passando esse valor para o outro lado, vai ficar Q sobre ε0 vezes 4πr ao quadrado. Bom, esse valor, para ficar mais fácil os nossos cálculos, vai ficar 1 sobre 4πε0 vezes Q sobre r ao quadrado. Esse é o módulo. Bom, se eu trabalhar com o campo externo vetorialmente, ele depende do r, vai ser igual a 1 sobre 4πε0 Q sobre r ao quadrado na direção do versor R. Vou colocar um chapéuzinho. Então, esse é o campo elétrico externo, ok? Bom, campo interno agora. E interno. Então, vamos trabalhar novamente com a lei de Gauss
Integral de superfície fechada de E escalar ds é a carga interna sobre ε0. Ótimo! Esse E ds a gente já sabe o valor dele, que é 4π r ao quadrado, e o campo E, esquecendo do campo E aqui, igual a carga interna sobre ε0. Ok. Passando esses valores para lá, parece que é igual ao exercício anterior. Q interna sobre R ao quadrado. Só que tem um problema. Essa carga interna não é a carga total mais. Por quê? É uma distribuição volumétrica. Então, se observarmos na nossa esfera, desenhar uma esferinha aqui meio torta, tudo bem? Esse R, ele vai ser menor do que o R maiúsculo. Então, o que eu vou fazer? Já que estamos trabalhando com lei de Gauss, faria uma superfície gaussiana aqui. E já sabemos que a carga interna aqui dentro é uma fração da carga total. Mas como será que eu vou representar o Q no lugar do Q interno? Então é o seguinte, a densidade volumétrica de cargas, ela é a quantidade de carga, vamos fazer a total primeiro, Q total sobre o volume que ela abrange. Então, já que a carga total é 4π, 4/3 de π r ao cubo, o volume da esfera. Mas acontece que ela é constante em toda a nossa esfera. Então, ela vai ser o quê? Carga interna, vamos dizer, tudo bem, carga interna sobre o volume que ela ocupa. Então, 4/3 de π r ao cubo. Já que a densidade é a mesma, eu vou igualar os dois. Q sobre 4/3 de π r ao cubo é Q interna sobre 4/3 de π r ao cubo. Cancela os semelhantes dos dois lados. Então, eu tenho que a carga que eu quero sobre r ao cubo é a carga interna que achamos sobre r ao cubo. Já que o exercício está pedindo em função de Q, então Q interno é somente passar esse r ao cubo para o outro lado. Então, r ao cubo sobre r ao cubo vezes Q. Ok. Trocando isso no nosso campo elétrico, lá em cima, é 1 sobre 4πε0, o 1 sobre r ao quadrado, vezes carga interna, que é o valor que eu achei agora. Ok. Então, só para encerrar essa parte do exercício, r ao cubo dividido por r ao quadrado dá r sobre r ao cubo. Vetorialmente falando, vai ficar assim, mesma coisa, ε0, Qzinho, r sobre r ao cubo na direção do vetor r. Esse é o campo elétrico externo. Perfeito. Agora, eu quero fazer o gráfico. Bom, o gráfico ele é em módulo do E, campo elétrico, em relação à distância. Bom, sabendo que o raio é R e aqui é 0, o que eu vou fazer? O campo elétrico dentro da esfera, ele obedece a um princípio e fora a outro. Bom, o campo elétrico interno foi visto que ele é... Deixa eu dar uma olhada, cadê o campo elétrico interno? Desculpa, aqui é... Esse era o campo elétrico interno, ok? Bom, o campo elétrico interno, vimos agora que ele é 1 sobre 4π ε0 Q r sobre r ao cubo, na direção do vetor r. E o campo elétrico externo é 1 sobre 4π ε0 Q sobre r ao quadrado na direção do vetor r. Foi feito isso aqui. Deixa eu só mostrar. A gente fez o campo externo, deu esse valor. O campo interno deu esse valor. E é o seguinte. Bom, dentro da esfera, que é 0 a r,
o nosso campo ele cresce, isso que é tudo é constante, ele cresce proporcional a R. Então vai dar uma reta. Olha que interessante, vai dar uma reta. Então esse pedacinho aqui, o campo, ele é proporcional a R. E fora da esfera? Bom, fora da esfera, esses valores são constantes, ele vai ser proporcional a 1 sobre R ao quadrado, que vai dar uma superfície assim. Então, E proporcional, deixa eu escrever aqui, a 1 sobre R ao quadrado. Então, e esse pontinho é o extremo dele aqui, ó, 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado. O módulo quando ele está na superfície. Bom, é isso aí. Exercício 2.8, como queríamos demonstrar.